Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para falar sobre React contra Angular, a batalha do século. Hoje eu tô aqui como sempre com o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas, tudo bem? Mais uma vez, prazer estar aqui com todos vocês. Hoje estamos aqui também com o nosso convidado que já participou aqui com a gente, o Raul. Tudo bom, Raul? Opa, tudo bem, Lucas? Tudo bem, João? Prazer estar aqui mais uma vez. Bora lá. E o nosso convidado de hoje, chegando aqui pela primeira vez, nosso querido Adriano. Tudo bom, Adriano? Fala, pessoal. É um prazer estar aqui. Valeu, obrigado por convidar. Legal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as diferenças, sobre o uso do React, do Angular, né? Para começar, eu queria que vocês dessem um pouquinho do background de vocês, Raul e o Adriano também. Pode começar, Raul. Meu conhecimento, cara, com o Angular tá bem pouquinho, vou dizer assim, né? Faz 3 meses aí que eu comecei a mexer com Angular de verdade. Comecei a mexer com Angular 9 já direto. Eu já tinha feito alguns projetinhos anteriores para tentar aprender em Angular 7, 8. Fiz alguns to-do lists, essas coisas que a gente faz para aprender mesmo um pouco mais da linguagem. Tive uma introdução ao curso Dev School que eu fiz há um tempinho atrás. Lá eu mexi bastante com Angular 9, eu fiz vários projetos. Fiz projeto de clima, projeto de lista de tarefas, projeto de consultar a API, várias coisas já introduzindo direto aí dentro do Angular 9. Hoje eu estou trabalhando mais com o Angular na sua versão mais antiga, né? Eu estou lá com o Angular 1.7, fazendo um projetinho bem bacana lá, e a principal diferença aí é que a gente não usa TypeScript nessa versão, né? Então é um pouquinho mais complicado. Legal, bacana. E você, Adriano, dá um pouquinho aí do seu background pra gente, tanto com Angular como com React. O React foi o primeira lib nesse sentido que eu comecei a trabalhar, saindo já daquele tradicional web que a gente fazia. O Angular é o que eu estou trabalhando atualmente, minha experiência mais recente, na verdade. De um ano para cá eu estou mexendo puramente com Angular, até deu a desatualizada com o React nesse período. Eu trabalho majoritariamente com Angular 7, mas React eu trabalhei aí antes, né, nesse último projeto, por uns 2 anos mais ou menos. Bacana. Bom, para quem não sabe, imagino que quem está assistindo esse episódio já deve saber, mas basicamente ambos são ferramentas que a gente usa para compor o nosso front-end. Então, antigamente a gente fazia tudo com HTML, CSS e aquele JavaScript vanilla, né, purão, que era um pouquinho chato de você ter que manipular DOM, a forma como você controlava os elementos na tela, tal, era um pouquinho trabalhoso, e aí começaram a vir para ocupar esse lugar e facilitar. Se não me engano, né, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, o Angular ele surgiu como uma biblioteca mais para você criar formulários, né? Era uma ideia mais ou menos assim, né, o Angular 1. E aí ele começou a crescer até tomar um pouco mais o aspecto de um framework mesmo. E aí teve toda aquela polêmica que, né, da versão 1 para a versão 2 mudou completamente tudo, tudo no Angular, toda a forma como você mexia com Angular. E eu sei que muitas pessoas deixaram de usar a ferramenta por causa disso. Então, você comentou, né? A gente trabalhava com web de um jeito muito imperativo, a gente forçava muita modificação de DOM. O Angular foi um dos primeiros que, não sei se já existia alguma coisa parecida, mas o primeiro popular que começou a fazer o que a gente chama de data binding, né? De trabalhar modificação de elementos da interface em tempo de execução. Então não era algo puramente reativo, mas dava aquela impressão, né, de você trocar uma variável em um lugar e você ver isso refletir na sua tela em tempo real. E foi melhorando com o tempo. Sim, isso é verdade. Justamente hoje, na última versão que a gente tem vários tipos de diretivas dentro do Angular que permitem a gente fazer essa parte do data binding, né, de forma extraordinária, cara. É uma coisa que você coloca assim dentro da própria tag HTML mesmo, e ele já reconhece o que está dentro do seu módulo e todas as variáveis que você colocou, como elas conversam, é genial, cara. Pra mim é um bagulho aqui sensacional. Bacana. Bom, eu tô olhando aqui, a gente tá em qual versão do Angular? A gente tá na versão 7, é isso? A versão atual seria a 9, já estamos com a beta da 10, mas a versão LTS seria a 9, se eu não estiver errado. Legal. Ele mudou bastante, né, da versão 1 para a versão 2. Eu sei que bastante gente teve bastante preconceito, né, inclusive com Angular por causa dessas mudanças, né. Todo mundo ficou com um pouco de receio que toda vez que trocasse de versão teria que reaprender o framework desde o zero, mas pelo que eu tenho visto, não é isso que tem acontecido, né. As mudanças hoje em dia ficaram mais consistentes, mais fáceis
intercambiáveis entre si, né? Elas conversam melhor do que antigamente. É a impressão que eu tenho tido, pelo menos. E aí, esse foi mais ou menos como surgiu, né, o Angular, pelo que eu tô vendo aqui. Ele surgiu acho que em 2014, né? Bem antigo, a primeira versão dele. E um tempo depois começa a surgir o React como um outro player, né, nesse campo de ferramentas de desenvolvimento web. O React ele é um projeto do Facebook, né? Ele foi criado internamente dentro do Facebook para resolver um problema de renderização que eles tinham. Pelo que se eu não me engano, era a forma como funcionava o chat quando eles transicionavam de página. Às vezes o chat ele não atualizava da forma esperada. E eles criaram o React basicamente para resolver essa solução e acabaram disponibilizando o React para outras pessoas usarem. Acabaram abrindo o código e começou a ter um aumento dentro da comunidade, um engajamento maior, e as pessoas começaram a usar o React. O React ele já vem nesse conceito mais de ser, como vocês já comentaram, um framework reativo. Vocês também têm bastante experiência com o React. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que tem muita diferença do React pro Angular nesse sentido? Eu acho que uma das grandes mudanças, né, que você comentou, né, o Facebook surgiu isso como uma solução para chat, né, eles queriam poder alterar informações do mensageiro na página de forma dinâmica em vários lugares. E então ele nasceu como uma solução pequena, né, e foi se expandindo. Então uma das características que o React tem é que a gente até não consegue dizer que ele é necessariamente um framework, né, ele é considerado uma biblioteca, porque ele comunica com outros recursos de web e ele coloca você mais perto do vanilla, né. O que você implementa com React é muito próximo do que você implementa com o ECMAScript mais recente. Então, eu acredito que isso é o maior diferencial que a gente tem no surgimento do React em relação ao que você tinha no Angular, é que ele te deixa um pouco mais livre no que diz respeito a você mexer, modificar, você cria as coisas do jeito que você acha que funciona na sua arquitetura, e às vezes você pode usar o React não como sua principal ferramenta, mas você pode usar recursos do React dentro da sua aplicação para resolver problemas específicos, semelhante ao que o Facebook fez lá atrás. Exatamente. Explica aí pro pessoal um pouquinho, que talvez a galera não saiba, o que é o ECMAScript. Então, na verdade, o ECMA seria a comunidade responsável, né? A instituição responsável pela padronização do JavaScript que a gente conhece. O nome oficial do JavaScript, se a gente for levar em consideração, seria ECMAScript, que é a instituição que mantém a padronização dele. De um tempo para cá, o JavaScript ele começou a ter um controle um pouco mais bem feito por parte da instituição, para que a gente consiga ter facilidade na execução de JavaScript em diferentes plataformas, né? É uma coisa que quem trabalhou com JavaScript lá atrás sabe, que você sofria muito com implementações de JavaScript diferentes em diferentes navegadores, né? E cada empresa meio que fazia a implementação do jeito dela, dadas as suas necessidades. Então, desde o ECMAScript 2018, né? A gente tem tido uma estrutura mais linear de como ele evolui, né? Ele evolui constante, a gente não tem mais essa questão. A galera ainda nomeia, né, através das versões por ano, mas 2018 para frente meio que a gente tem um negócio meio contínuo. As versões elas vão recebendo atualizações contínuas e a ideia é que os navegadores hoje eles estão mais aptos a trazerem esses novos recursos. E muitos desses recursos acabaram se popularizando em soluções do próprio React, no próprio Angular, né? O uso de aspecto funcional e outras questões que o JavaScript começou a trazer de um tempo para cá. O front-end, em geral, né, ele sempre foi um pouco relegado por muito tempo como coisa de web designer, né, coisa de designer. E foi a partir desse momento que as interações dentro das páginas começaram a ficar mais vivas, mais importantes, e você tinha que controlar várias coisas, e que você tem os frameworks como o Angular e o React surgindo, que o JavaScript ganha essa capa de seriedade, né, dentro da comunidade. Pelo menos é o que eu enxergo muito. Não sei se vocês concordam com essa visão. Sim, com certeza. Tanto que tanto tempo atrás, quando você procurava vaga de emprego na internet, você achava vagas tipo como web designer, que o cara tinha que saber programar. Então, você não era um programador voltado para o front-end. Era um web designer que sabia programar no front-end. E hoje a gente já tem isso bem distinto, né? Tanto em questão de cargo, como em questão de aprendizado também. A gente consegue definir muito bem o que é um front-end, o que é um web designer, e separar isso de forma completa aí, para a gente poder ter essa noção do que eu preciso estudar para entrar dentro de uma carreira de front-end, o que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender para entrar numa carreira de web designer que não necessariamente precisa de programação. Eu acredito que muito disso veio da necessidade dessas interações mais complexas por parte do usuário, né? Cada vez mais a gente viu a web evoluindo para
para a experiência de usuário. Então, você acabou tendo que ter especialistas de interface, né, UX, mais especializados em montar essa experiência, só que ao mesmo tempo, como é que você consegue concentrar toda essa skill numa pessoa só, né? Então, você precisa também de bibliotecas e frameworks que consigam suportar essa necessidade de interações mais complexas, eu acho que muito disso herdou dos aplicativos, né, da forma como a gente aprendeu a interagir com o aplicativo, que já era diferente do que a gente interagia na web. E aí você acaba tendo que precisar de um front-end mais especializado nessas bibliotecas e nesses recursos para poder tornar real a ideia que vem de uma equipe de produto, de um UX, que atenda essa necessidade do usuário final. Precisamente. Isso aí que vocês falaram. Enfim, a web ganhou, né, novos áreas de importância no mundo. A internet, conforme ela cresceu, conforme a web se desenvolveu, as tecnologias tiveram que surfar para acompanhar isso. Então, quanto mais pessoas usam as interfaces web, mais elas têm que ser fáceis, mais os usuários têm que ter facilidade para conseguir utilizar ela e utilizar as aplicações que estão construídas dentro dela. E a gente vem vendo nos últimos tempos um paradigma de jogar tudo para a web. Então, hoje em dia, a gente já não constrói mais aplicações desktop para instalar um executável numa máquina. De forma geral, tudo 90% das aplicações hoje em dia já são construídas direto na web, até porque é uma fonte nova de monetização. Você vende uma licença para o cara e você sabe que você vai continuar recebendo aquele valor mensalmente, em vez de você ter que se preocupar com entregar o binário para o cara vai pegar, piratear aquilo, craquear, distribuir. Então, com as plataformas web, isso é muito mais complicado, muito mais difícil de fazer. Então, as empresas estão apostando bastante nisso, né? Até a plataforma que a gente está usando aqui, que é o Teams, é um executável que você instala, mas é uma plataforma web, né? Todo o ecossistema da Microsoft, eles estão jogando para o Office 365, que é uma plataforma web. Então, esse paradigma todo tá mudando, e para isso eles precisam de programadores e de tecnologias que suportem esse tipo de mudança. Até o João comentou um tempinho atrás que ficou sabendo que parte do Office usa React por baixo dos panos, né, João? Exatamente. Eu fiquei maravilhado quando ouvi essa notícia. E acho que algumas ferramentas do Office 365 usam o React por baixo dos panos. Então, tá aí uma biblioteca que tá ganhando cada vez mais espaço, né? Às vezes a gente estava tendo essa discussão até antes de começar, né? Que geralmente a galera de back-end gosta muito de Angular, né? A galera de Java, de C Sharp. E a galera que gosta de React é a galera mais de Node, de Python, talvez. Que são essas linguagens mais modernas. Vocês acham que... Por que vocês acham que isso acontece? Vocês que já navegaram em ambos os lados, ambos os mares das ferramentas. Então, eu vi uma vez um colega meu, front-end, comentando que ele percebeu que muito programador de React era programador que veio de PHP. E aí eu comecei a pensar nisso daí. Eu acho que o que ele estava querendo comentar, né, e eu acho que é o que você comentou também, Lucas, essa liberdade que o React trouxe de você poder implementar meio que do zero, do jeito que você quiser, você se sai escrevendo, você não tem que se preocupar tanto com a arquitetura no começo do projeto, eu acho que chama atenção nesse sentido do React, e eu acho que isso se assemelha muito com o que o Node fez, e muito com o que o PHP fez no passado, né? Que era você ter essa liberdade de sair escrevendo seu script e ele fazer o que você estava querendo fazer, sem você ter que se preocupar se você está fazendo um MVC, se você está usando alguma arquitetura mais recente, se você está com microserviços, de forma que, apesar que todas essas tecnologias têm evoluído nesse caminho, o Angular, ele traz uma cara mais de framework, né? Ele traz uma estrutura maior, onde você tem que se preocupar em como você vai separar seus módulos, como você vai separar controladores, né? Como você vai criar serviços, como você vai integrar esses caras. Então, por exemplo, um service, se ele está disponível para ser usado por aquele módulo, ou se um componente está disponível para ser usado por aquele módulo, você tem que forçar uma arquitetura. E eu imagino que isso é muito comum porque dessa questão do back-end, porque tanto em .NET quanto em Java, meio que você se obriga a seguir essa estrutura, né? Quem trabalha com .NET, com C Sharp, usa muito daquela estrutura que a Microsoft propõe, né? Então, eu acho que para essa galera transicionar para um front, né, quando você vê um back-end tendo que fazer uma interface, o Angular acaba sendo muito familiar para ele, porque é muito parecido com o que ele fazia em .NET. E um cara de Node, normalmente, ele é esse cara que gosta um pouco, eu vejo, pelo menos, que é esse cara que gosta de um pouco mais de autonomia para decidir como ele quer que a estrutura de arquitetura dele funcione. Ele não quer se prender tanto ao que a empresa que desenvolveu aquela tecnologia diz que ele tem que fazer. Isso muda dependendo do cenário, né? Muda dependendo do produto, né? Porque a gente precisa, como eu comentei, às vezes você começa o projeto em Node meio que na vontade, você quer ver ele funcionar, só que à medida que aquilo cresce, você tem que começar a estruturar aquilo melhor. Mas eu imagino que tanto React e Node, eles têm essa questão de go-to-market mais rápido.
Você consegue sair fazendo, testar, e no final de algumas horas você tem uma POC que consegue exemplificar o que você está querendo fazer. Você não precisa se preocupar em configurar isso antes de começar a desenvolver. Talvez por isso até ele tenha esse paradigma de ser uma linguagem de startups, né? O Node e o React sejam coisas mais de startups, e o Angular e o Java sejam coisas de empresas mais corporativas, maiores, mais pesados. Sim, faz todo sentido. Raul? Basicamente isso, o que o Adriano falou, né? Teve bastante. Eu acho que quando você começa a pensar numa aplicação que você quer que ela seja mais performática, você acaba iniciando sim com React, com Node, do que questão do Angular, né? O Angular ele é a parte de um framework completo, né? Ele te dá algumas coisas já que são dele mesmo, ele já te coloca algumas coisas que são. Você tem que fazer daquele jeito para ser responsável pelo desenvolvimento que você está fazendo, né? Ele te dá template, ele te dá diretiva, ele já cuida da sua questão de rotas, ele tem gestão de dependências também, por aí vai, né? Toda a questão de boas práticas de programação meio que já vem dentro do pacote inteiro do Angular, então você não precisa se preocupar justamente com essa parte do MVC, né? Você pode ter um controlador, você pode ter a parte do móvel, e você só precisa especificar que o seu componente vai estar ligado a um deles para que você utilize isso da melhor forma possível. Mas, claro, concordo com a parte de dizer que o React, sim, é mais uma linguagem voltada para a questão de startups, né? Porque você precisa que aquilo seja desenvolvido rápido, que você precisa entregar aquilo para o seu usuário final de uma forma que, sei lá, esqueci a palavra agora, mas o seu usuário precisa de rapidez, velocidade no que ele está fazendo ali, e eu acho que o React consegue englobar toda essa parte muito melhor do que o Angular. Bom, continuando nessa linha, né? Uma coisa que o Adriano comentou é que até hoje, né, o React ele é uma biblioteca. Ele foi criado como uma biblioteca e isso te dá um pouco mais de autonomia, de controle, de fluidez. Mas você acha que se a gente considerar toda a parte de React DOM, React Router, React Native, todos esses frameworks que englobam o ecossistema do React, ele começa a gente pode já começar a considerar ele como talvez uma coisa mais parecida de um framework, ainda que ele não seja mesmo um framework propriamente dito, ou você acha que ainda está um pouco distante disso? Isso dependeria mais de implementação de certos padrões e de certas coisas um pouco mais definidas. O que vocês acham disso? Eu acho que tudo depende, né, cara? Não dá pra gente colocar assim na mesa como se fosse uma coisa realmente fixa aí que, não dá pra ser e não dá pra ser. Se juntar, como você falou, todas essas partes do React DOM, React Router, e você construir algo que seja o React com tudo isso, você consegue chamar ele de um framework, né? Não de uma biblioteca, não de algo que você precisa sempre estar injetando uma coisa ou outra dentro dele. Pelo menos é isso que eu acho. Sim, concordo nesse sentido também. Ele tem hoje uma maturidade bem elevada no que diz respeito a como você controla, né, essa interação com o DOM e com outros elementos do seu navegador. O que eu imagino que talvez seja uma questão da comunidade tratar ele como uma biblioteca, não um framework. Eu acho que é mais sobre o que define ser um framework, né? Imagino que a galera se prende, então, à ideia, talvez, eu não sei dizer exato se seria por isso, mas das padronizações que você tem em outras estruturas, né? E talvez também a quantidade de recursos que você tem embutidos dentro do framework, né? O próprio Angular, quando você configura, você já consegue carregar várias dependências do próprio Angular, que vão tratar, como o Raul tinha comentado, de diretiva, de outros elementos, componentes, né? Você pode botar um material Angular, que você já meio que, apesar de ser uma lib, é meio que parte do ecossistema, né? Enquanto no caso do React, você acaba indo buscar também recursos de outras libs, né? Para compor ele. Então, você vai compondo o framework do React à medida que você vai necessitando de novos recursos. Então, a gente pode pensar no React como a base daquilo que você já começa a trabalhar com componentes, com reatividade. Aí você começa a agregar outros componentes e bibliotecas externas, e aí você monta, podemos dizer assim, talvez você monta o seu framework dentro da sua necessidade, da sua realidade. Dentro desses conceitos, vocês acham que para uma pessoa que está querendo começar a entrar em programação, qual é o melhor caminho para ela? Ela começar a mexer com JavaScript, ela já começar mexendo com um framework como o Angular, ou ele já começar a entrar dentro do React? Qual vocês acham que é o melhor caminho para uma pessoa que está querendo se aventurar no mundo do front, do JavaScript? Cara, para quem quer começar, comece estudando aí as bases aí, tipo, de desenvolvimento web, nem que seja que você tenha que começar lá pelo HTML, pelo CSS, entra no JavaScript e, mano, estuda o
máximo que você conseguir estudar JavaScript e começa, quando for para essa parte de desenvolvimento web, que você vai ter que escolher entre um framework ou uma biblioteca, começa pelo React. Acho que a curva de aprendizado dele é muito mais fácil de ser feita do que a do Angular, porque o Angular tem a questão do TypeScript por trás, ele usa algumas coisas diferentes na tipagem de dados, ele tem a questão das diretivas, de model, view, controller, coisas que você tem que se preocupar quando você já tem um pouquinho mais de bagagem, digamos assim, para você poder mexer com propriedade. Mas quando você está começando, vai no React. React é o caminho. Adriano, concorda, discorda? Não, então, eu concordo completamente. Eu não sei, aquilo que você comentou, que o Raul comentou, vai pelas bases do JavaScript, começa se profissionalizando na questão do vanilla mesmo, aprende o que tem mais de novo, aspecto funcional vai ajudar bastante, principalmente quando você for mexer com React, e vai no React. React tem uma curva de aprendizado curta e você também, imagino que tem a questão da frustração, tá ligado? É menor, porque você vai começar a escrever e você vai ver aquilo dando resultado. Um cara que não tem muita experiência, que está começando agora, mexendo no Angular, ele vai sofrer muito pensando em fazer o projeto funcionar, do que de fato fazendo o projeto funcionar. Então, ele não vai conseguir experimentar tão rapidamente aquilo que ele quer, aquilo que ele aprendeu no curso que ele está fazendo, ou no tutorial que ele viu. Eu imagino que o React ele facilita muito esse caminho. Acho que o tempo de resposta para você ver alguma coisa acontecendo no React é muito mais rápido do que no Angular. Porque acho que a estrutura do Angular é muito mais complexa, né? Por ser um framework completo, acho que você acaba demandando mais dos seus esforços, dos seus estudos, para você conseguir ter alguma coisa que você fala assim, caramba, tô colocando alguma coisa na tela, tô fazendo funcionar. Com o React isso vem muito mais rápido e acaba que você se sente mais motivado ainda. Pensando já numa lógica de produto, de empresa, como a empresa pode saber se o ideal para ela é usar Angular ou usar React? Tudo bem que isso provavelmente vai depender muito da equipe que ela tiver, dos programadores que estiverem lá, mas tipo, o que vocês acham que é uma coisa a mais que torna um framework melhor para uma determinada situação do que a biblioteca, do que o outro, enfim? O que num determinado contexto faz o Angular se sobressair sobre o React e vice-versa? Vocês têm alguma coisa que vocês pensam assim, ou vocês acham que a empresa vai ter que definir muito baseado mesmo no que a equipe dela consegue fazer ali? O que vocês acham? Olha, eu acho que, assim, de um projeto surgindo, né, quando você não tem uma infraestrutura, a gente pode pensar numa startup ou uma infraestrutura que está surgindo, vai muito depender da proficiência da equipe que está trabalhando naquilo. Você vai ver muita empresa que escolhe a linguagem baseada no que o programador que está trabalhando nela consegue mexer. Quando você está indo para empresas mais corporativas, você vai ter um estudo disso, né? Um arquiteto normalmente vai determinar. E aí eu acho que vai depender muito da realidade de cada aplicação, mas também conectado com o que a equipe que você tem à sua disposição sabe lidar. Então, por exemplo, uma empresa mais corporativa ela vai querer trabalhar com uma arquitetura muito bem definida, então talvez o Angular possa servir porque eles conseguem fechar um pacote pelo qual um novo desenvolvedor que vai entrar, ele sabe seguir a risca que o que está sendo determinado. Talvez eles vão para o React quando eles conseguirem ter uma arquitetura, a menos que eles já surjam com essa arquitetura mais complexa, e eles já consigam criar um projeto base daquele React que vai servir para o resto das equipes poderem trabalhar naquilo sem fugir muito da padronização. Talvez, nesse caso, o React seja uma boa ideia. Mas é muito de realidade, mas acho que o que principalmente soma é o que você comentou, Lucas, é a proficiência da galera que já está trabalhando naquilo. Se você já tem profissionais que são muito bons naquilo, normalmente a empresa vai tender a seguir aquele caminho. Não faz sentido você mudar toda a tua equipe só para seguir um outro tipo de arquitetura, né? Exato, porque também tem uma questão, quando você começa, você não tem muita noção, você pode ter uma noção básica, mas você não tem muita noção para onde aquilo evolui. Você não tem noção onde vão ser os seus problemas de performance a médio e longo prazo, a menos que seja um produto que você já fez antes, você já trabalhou antes em algo parecido. No geral, você vai estar experimentando, né? Então, à medida que você vai avançando no projeto, você vai começar a ver problemas, né? Às vezes a performance de alguma coisa que você esperava que fosse de um jeito não funciona, ou uma possível integração com algum serviço de back-end ou uma API, você percebe que você vai precisar de outros recursos. E aí que você começa a migrar talvez aquilo, até eventualmente você migrar toda a infraestrutura de uma aplicação, se você achar que aquilo financeiramente faz sentido, né? Mas, no geral, você vai trabalhar com o que... A princípio, você trabalha com o que você tem, né? Para você entregar o mínimo produto viável. A gente cai naquela questão que não existe bala de prata, né? A melhor tecnologia é aquela que resolve o problema. E às vezes as decisões elas vão recair mesmo sobre
o que a tua equipe está querendo, o que a tua equipe sabe fazer. Mais até do que uma decisão de qual é a melhor linguagem para atender um determinado problema de produto, né? Muito dificilmente vai ter um arquiteto ali que vai testar a performance de 4, 5 linguagens de programação diferentes para saber qual é a que responde com alguns milissegundos de vantagem sobre metade todas as features que vocês vão ter que realizar ali dentro. Um exemplo, acho que dá pra gente ver com a questão de banco de dados, né? Você vê muita empresa que passa por isso. Você vai decidir se vai usar um banco relacional ou não relacional. E aí você vê, isso já é muito comum, você vê em muito projeto, você começa a usar o não relacional ou porque é hype, ou porque é performance, está pensando em performance, só que quando você percebe, você está implementando uma solução relacional dentro de um banco não relacional. E aí você percebe por que eu estou usando esse banco de dados, né? Se eu tenho bancos relacionais que são bem confiáveis para fazer isso que eu estou querendo fazer. Então, acho que é um cuidado que tem que tomar com a questão de hype também. Se eu vou seguir a linguagem só porque ela é da hora, só porque ela é moderna, só que aquilo atende a minha necessidade, você vai perceber isso a médio e longo prazo, né? Você vai começar a sentir isso à medida que você está indo para o mercado. Quer comentar, João? Raul, vocês querem comentar? Acho que nem precisa falar do Neo4j, né? Que não estava dando muito bom ainda, né? Mas tudo bem. A vida que segue aí. João, quer comentar alguma coisa sobre bancos não relacionais? Tipo, bancos grafos, Neo4j, como o Raul disse, sendo utilizados para uma aplicação relacional? Acho que por experiência própria não é o adequado, né? Então, pensem bem antes de escolher qual banco você vai utilizar, para o que você vai utilizar, porque depois você vai ter mais dor de cabeça para refatorar código, ou uma query que você escreveria com 2, 3 linhas, você vai estar escrevendo numa página inteira. Então, pensem bem. Eu acho que o meu comentário deu uma desviada aqui na temática. Eu acho que eu cutuquei alguma ferida aberta. Você cutucou, não. Você pegou uma faca e furou mais ainda. Ai, cara. A vida nos dá a chance de passar por umas experiências que depois que a gente passa, a gente fala, meu Deus, ainda bem que passou, não quero mexer com isso de novo, obrigado de novo. Eu acho que isso soma o que a gente estava comentando, que não é só você decidir a linguagem que você vai fazer para começar, mas você perceber no meio do caminho que você escolheu a solução errada e que você tem que voltar atrás. Porque se você ficar preso demais naquela solução, às vezes você continua querendo, você fica martelando, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica você desfazer aquilo que você decidiu fazer, né? Não, mas assim, acho que quando a pessoa tem a maturidade de saber que tá errado, ainda beleza, errei aqui, pô, não tá dando, vamos ter que fazer, sei lá, uma força-tarefa, vou conversar com os devs aqui, ver o que acontece pra gente poder mudar isso. O duro é quando a decisão não é dos devs, é sei lá, de uma pessoa que tá mais acima de você, e ela não consegue enxergar que aquilo tá errado. Aí você tem um problema gigante, porque você não vai conseguir mudar a tecnologia tão fácil, e até você colocar na cabeça do cara que aquilo tá errado, que tá dando mais problema do que solução, você já tá com o código todo bagunçado, todo ferrado. Tem um termo que eu tô tentando desabafo. Tem um termo até que eu tava tentando achar aqui, mas não achei, não lembro o termo exato. Mas que é essa parada de que, tipo, quanto mais dinheiro e tempo você gasta numa decisão ruim de arquitetura, mais a equipe e a pessoa que tomou a decisão, né, os tomadores de decisão, os gerentes, eles se convencem de que aquilo é uma decisão boa e acertada, e mesmo que eles percebam que ela não foi, tipo, o negócio já tá tão grande que ele não pode aceitar que ele gastou todo aquele dinheiro em vão, então ele tem que continuar insistindo que aquela foi uma decisão boa e continuar insistindo naquele cavalo morto, porque a gente já gastou tempo demais, a gente gastou dinheiro demais, não faz sentido a gente querer mudar agora. Achei aqui o nome. É a falácia do custo afundado. É um viés psicológico que incentiva você a continuar gastando recursos em um projeto ruim que já afundou, ao invés de parar ele. Porque parar significa admitir que você errou, que foi uma decisão errada. Então você tende a continuar gastando dinheiro num projeto que não funciona, que foi mal feito ou que foi mal planejado, mas apenas para não admitir que houve uma falha. Mas e é bem o que você comentou mesmo, né? Não, se você tem uma equipe ali que é proficiente em Angular, que tá mexendo com Angular, e você vai fazer uma aplicação nova, você não vai fazer ela em React, tipo, só porque tá na moda. Tipo, vou ter que contratar várias pessoas aqui de React para fazer a aplicação em React, pessoas, tipo, completamente novas. Se eu precisar passar skill de uma equipe para outra, eu tô fudido, porque eu vou ter que reensinar React para o cara de Angular, vou ter que ensinar Angular pro cara de React, então
as coisas têm que fazer sentido dentro do contexto da empresa. Isso é uma coisa que a gente até conversou aqui em algumas outras vezes, em alguns outros podcasts, sobre que, cara, não existe bala de prata e a melhor linguagem, ela depende muito do contexto da equipe, mais do que ter uma linguagem ou uma tecnologia que de fato é a melhor, né? Então, chegando a esse ponto, eu entraria nessa questão de o que vocês acham que é melhor, Angular ou React? E eu acho que vocês vão dizer que depende da situação, mas se vocês quiserem explorar dentro disso, vocês fiquem à vontade. Cara, sei lá, mano, você me conhece, você sabe de onde eu venho, pra onde eu fui, então é meio difícil eu falar assim qual que é melhor. Eu tive minha experiência, né? Eu tive uma curva um pouco mais difícil para aprender o React. Fui meio jogado, assim, aprende aí eu fui atrás de conteúdo sozinho, então foi nessa. E a questão do Angular eu aprendi de um jeito mais estruturado, né? Foi um passo a passo mesmo, ensinando tudo que tinha para ensinar dentro do Angular. Então, para mim, hoje, na minha atual situação de vida, hoje que já me sinto um pouco mais realizado do que antes, eu acho que o Angular é melhor para trabalhar com aplicações web do que o React. Eu tenho uma visão parecida, mas a conclusão acho que também seria um pouco diferente. Eu trabalhei com React por conta em projetos onde eu era o único front-end. As últimas 2 ou 3 empresas que eu trabalhei, eu atuei com React sendo o único cara atuando com React. Então isso meio que deu uma viciada na forma como eu trabalhava. Tive a oportunidade de trabalhar com o Vue junto com outra equipe, e isso eu já percebi nesse momento a soma de ideias de diferentes pessoas trabalhando num projeto pode te fazer ser um programador melhor naquilo que você está aplicando. E de um ano para cá, que eu estou trabalhando puramente com Angular, eu estou trabalhando numa equipe que já tinha outros front-ends atuando, e hoje ainda tem mais front-ends atuando, então eu senti que o que deu diferencial no fato de que hoje eu acho que eu programo muito mais bem feito, com muito mais cuidado com Angular, é essa soma de diferentes pessoas atuando junto no projeto, né? Eles meio que me direcionaram quando eu estava aprendendo e hoje a gente colabora nesse sentido. Mas dizer se uma é melhor que a outra, acho que vai depender muito da realidade onde você está trabalhando, dependendo do que você está querendo fazer, da forma como você encara a programação e da forma como o seu produto está pensado para o cliente final. Né? Ou como que você imagina que aquele produto vai ser utilizado e também como você pretende reutilizar, né? O React ele pode te dar uma vantagem quando você quiser fazer uma aplicação móvel e você quer reutilizar as estruturas que você fez do React.js para o React Native. Isso ajuda pra caramba. Outros tipos, a forma como você também pode exportar coisas que você fez no React, algoritmos específicos para projetos em outros frameworks, né? Porque você está trabalhando muito próximo do que o Vanilla fornece. Então, é muito de realidade, eu vou falar o que o Lucas mesmo comentou, depende da sua capacidade, depende principalmente do que você gosta de fazer, e depende da realidade do seu time, mais do que só a sua realidade, mas depende da realidade do seu time. Você tem gente que pode colaborar contigo, não adianta você ser o único cara que quer fazer React numa equipe que todo mundo trabalha com Angular, porque você não vai conseguir somar as ideias deles, e você não vai conseguir buscar neles ideias para melhorar aquilo que você está fazendo, ou perceber os erros daquilo que você está fazendo. E o contrário também. Legal, cara. Bom, João, tem alguma coisa para adicionar? Eu queria perguntar sobre controladores globais. Como que se tem isso dentro do Angular, como funciona, porque no React a gente tem o Redux, né? A gente faz isso, toda a arquitetura Flux e tal. Eu queria saber se tem algo parecido dentro do Angular para isso. E acho que o Angular também consegue trabalhar com Redux, né? Mas, embora não seja, também me parece que não é tão comum. Vocês podiam, vocês sabem, vocês manjam sobre isso? Vocês conseguem falar pra gente? Então, manjar eu não manjo não, cara. Mas se eu não me engano, os próprios arquivos que você define como um controller, eles são de acesso global. Você consegue acessá-los dentro da aplicação inteira, se você quiser. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Então, você comentou de Redux, você pode usar Redux com Angular, se você quiser, se houver necessidade, com o NGRX, mas do mesmo jeito que o Raul comentou, services que você configurou como em provider root, eles são acessíveis globalmente na aplicação. Então, você usa a injeção de dependência, né, para carregar desde uma classe, de algum componente que você está trabalhando,
e o estado dele fica preservado durante a aplicação inteira, se você configurou aquele service como um provider root, né? Que é normalmente uma forma padrão quando a gente cria, né? Usando o próprio command line, né? Se você manda ele criar um service novo, ele vai criar esse service como provider root. E eu acabei fazendo uso disso para vários cenários, para gestão de permissão e aplicação, né? Onde eu precisava carregar as permissões de um usuário e em qualquer lugar da aplicação eu queria usar essa informação desse estado que eu carreguei para dizer se ele poderia ver ou não um elemento de tela. Então, eu não vejo muita necessidade de implementar Redux, apesar de ser possível. Nas soluções que eu trabalhei não foi necessário, mas seria basicamente isso. Ah, legal, entendi. Era basicamente essa dúvida, se tinha alguma biblioteca, se você precisaria instalar alguma coisa externa ou já era nativo do Angular. Mas o Service Root que você falou já responde a minha pergunta. Eu acho que no Angular, a única coisa que, tipo assim, se você quiser usar, você tem que, de certa forma, instalar dentro da sua aplicação, é o Angular Material, né? É uma extensão do framework inteiro, mas que se você quiser usar ela dentro da sua aplicação, você tem que especificar que você quer a sua aplicação com o Angular Material e aí passar ainda dentro do Angular Material lá qual a versão que você quer. Isso foi algo que a gente não comentou muito ao longo do... Mas o Angular Material facilita muito, e aí eu acho que responde também uma dúvida lá de trás, né? Por que back-end gosta de Angular? Porque se você tem o Angular Material, você sofre menos para a criação de umas interfaces mais amigáveis, né? Porque você já tem todo o contexto, tudo que tem no Materialize, né? Toda a estrutura do design que o Google propõe, em componentes prontos para você sair desenvolvendo. Então, um cara de back, ele vai colocou o Angular Material, colocou o Bootstrap e o back-end está feliz. Legal. E mais uma dúvida. Esse Angular Material, ele já vem nativo quando você cria o projeto? Ou você instala como uma dependência externa também? Como se fosse no React, você pode usar o Material, você dá um yarn ou npm lá, instala, ou ele já vem instalado quando você cria o projeto pelo CLI? Não, você tem que usar o CLI dele para poder colocar ele dentro da sua aplicação. Né? Você acaba usando um comandinho lá, que você tem que passar o @angular/material para você conseguir usar ele dentro da aplicação. Ele não vem direto. A sua aplicação ela vem preparada, no geral, com tudo que ela precisa, só que essa parte do Angular Material você tem que colocar por fora mesmo. É tipo assim, uma necessidade sua. Se você acha que é necessário usar, usa. Legal. Adriano, você comentou que você já também mexeu com o Vue também, né? Você acha que ele tá próximo do Angular e do React? Eu vejo muita pouca gente falando de Vue e eu vejo mais gente de PHP, né, falando de Vue, que mexe com Laravel e tal. Então, Vue eu tive a experiência mexendo com ele há uns 2, 3 anos atrás, então as versões mais recentes eu não estou muito familiarizado se ele evoluiu. Mas do que eu mexi, ele se assemelha mais com Angular, mas eu acho que ele não estava no mesmo nível. Mas aí eu estou comparando épocas diferentes, então pode ser que as versões atuais do Vue estejam muito melhor. Alguém de Vue pode chegar aí e falar o que acha, mas eu não estou tão por dentro dele. Como não, cara? Você tem que estar, você é o manjão. A gente dá 5 minutinhos pra você olhar lá e você já volta e fala pra gente. Deixa eu ler a documentação rapidinho aqui, peraí. Deixa eu estudar. Me dá só 5 horas que eu vou estudar ele. Não, tranquilo. Uma semana você consegue entregar o MVP aqui em Vue, né? Beleza, consigo aí já. E assim, crianças, é o jeito que se programa numa startup. É assim que o seu gerente vai te passar um prazo, crianças. E o seguinte, uma dica para qualquer framework, porque JavaScript tem framework surgindo a cada minuto, né? É difícil acompanhar. Olha a documentação base. É a documentação base que te direciona para tudo que você precisa fazer. Não sei hoje como é que tá, mas muita gente nova que está querendo aprender alguma parada se prende muito a pegar tutoriais isolados, né? Talvez um curso seja uma boa ideia, né? Porque ele vai te dar um passo a passo para você entender o desenvolvimento daquela linguagem, né? Desde a raiz, então você vai ter uma noção teórica um pouco maior. Só que eu vejo, assim, uma realidade que eu passei quando eu estava aprendendo é ficar olhando tutoriais isolados, né? Você acaba aprendendo a fazer muitas coisas específicas, mas não entende como aquilo funciona. Então, no final das contas, lê a documentação de ponta a ponta e aplica os exemplos. Isso ajuda pra caramba. Eu concordo com isso, foi uma dor que eu passei também. E tô saindo dela, já tem um tempo. Mas é bem, bem complicado, porque você aprende uma parada, aí tu precisa modificar alguma coisa ali e você acaba ficando perdido, porque você não consegue encontrar, porque você não sabe como é que funciona direito, por baixo dos panos. E outra coisa, você fica muito viciado.
Por exemplo, aí surge uma demanda nova lá no seu trabalho para você fazer. A primeira coisa que tu faz é abrir o YouTube e procurar alguma coisa que já tá ali pronta para você só copiar. Aí acaba que você fica viciado em copiar e colar código do YouTube, vamos dizer assim. Às vezes o cara usa JavaScript Vanilla no meio do React, né, João? Exatamente, esse foi um caso que eu conheço bastante, no caso é meu mesmo. Minha primeira telinha React tinha só o skeleton lá do React, só tinha um esqueleto e o resto era tudo vanilla, document.querySelector, element.id, tava tudo lá no meio, dentro do did mount. Mas, enfim, aprendi. Eu também, recomendo ler a documentação. Eu sempre fui uma pessoa muito mais audiovisual, sempre aprendi mais ouvindo e vendo alguma coisa, né, vendo exemplos e coisas no YouTube. Só que depois de um tempo eu percebi que eu precisava mesmo, por necessidade, achar algumas coisas que eu ia ter que ver na documentação. E algumas documentações, principalmente do React, quando você abre ela, ele tem quando você abre o próprio site do React, ele tem um Get Started lá, que é um introdutório do que dá para você fazer com o React, e aquilo lá ajuda muito. Tipo assim, só de você ler o que cada coisa está fazendo, explicado ali, e você reproduzir na sua máquina, ajuda pra caramba, cara. A documentação é uma coisa que vai salvar a sua vida. Galera, show de bola. Quer adicionar alguma coisa, João? Não, acho que é isso mesmo, Lucas. Acho que por enquanto é isso. Acho que é isso. Raul, Adriano, vocês querem adicionar alguma coisa pra gente fechar? Usem o Stack Overflow com sabedoria. Não façam com que o Stack Overflow seja parte do seu repositório. Não copia tudo do Stack Overflow pro seu projeto, vê funcionando, sem entender por que tá funcionando. Mas vocês podem igual eu? Mas vocês não programam igual eu? É uma aba pro projeto e uma aba pro Stack Overflow. Stack Overflow ajuda. Mas outra dica muito importante é entenda as mensagens de erro e saibam pesquisar as mensagens de erro que vocês estão recebendo do seu projeto. Verdade. E se você receber a mensagem de erro que está escrito que é na linha 25 e não for na linha 25, olha na linha de cima que provavelmente está faltando um conteúdo. Eu quero dizer que eu entrei no Stack Overflow e digitei estou com problemas para criar uma plataforma SaaS. E no dia seguinte a plataforma SaaS inteirinha montada ali para mim. Então não sei o que vocês estão falando, não. Eu pesquiso lá como criar um banco de dados. Os caras já me dão com as tabelas tudo prontinho aí, ó. Não falo nem para que é o banco, já me dá tudo. Você pergunta assim, por que meu campo não funciona? Aí você só fala, você não diz o tipo, você não diz o que você quer guardar, você não diz o que você está validando. É mais ou menos isso. Você fala, por que meu campo não funciona? Aí os caras respondem, primeiro você tem que criar o campo. Aí você descobre que você não tinha criado o campo, cara. Tá vendo como é que é muito bom? Exatamente. Tá vendo como ajuda, cara? Boa dica, gente. E outra dica, né? Além de você olhar na linha de cima, na linha de baixo, quando der erro numa linha, se for uma função, entra na função, porque às vezes o problema tá dentro da função. Bom, valeu, gente. Muito obrigado aí pelo papo. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. João, considerações finais? Queria agradecer aí a presença dos meninos e espero que possam vir mais vezes. E é isso, valeu, galera. Até a próxima. Raul, muito obrigado pela presença hoje de novo. Solta aí o que você quer dizer aí. A casa é tua, faça suas considerações finais. Muito obrigado aí pela presença e é nóis. Mais uma vez eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando mais uma vez desse episódio, dando boas risadas aí com vocês. E é isso, acho que não tem mais nada para acrescentar. Acontecendo de novo, me chama. Estamos aí para tudo. Tamo junto, galera. Adriano, muito obrigado pela presença, muito obrigado por participar. A gente vai te chamar de novo também, com certeza. Obrigado pelo papo, pelo conhecimento aí. E faça suas considerações finais. Se você quiser deixar uma mensagem aí, fica à vontade, a casa é tua. Bom, pessoal, obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. E não hesitem em me chamar novamente, viu? Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode, o podcast preferido do Vlad von Internet, o criador da internet. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Pra quem não sabe, no outro podcast que eu tinha com o Adriano, eu falei pra ele uma vez, explica aí pro pessoal o que é internet, Adriano. Aí ele, a internet ela foi criada por Vlad von Internet, com o objetivo de compartilhar fotos de gatinhos e PowerPoints de autoajuda. Grande Vlad von Internet. A internet ela nasceu em 1953, quando o senhor Vlad von Internet escreveu o seu primeiro protocolo de transmissão de dados em código Morse. Vlad von Internet, que batizou o nome da internet com seu sobrenome, era um homem muito visionário. Isso, mas ele jamais imaginaria o propósito ao qual a internet se tornaria. Porque no começo a internet, quando ela foi criada, ela chegou ao principal objetivo que se divulgasse PowerPoints de autoajuda e de textos conspiracionistas. Pois é. Esse foi o objetivo de Vlad von Internet. Eu recebi 2 sobre Illuminati essa semana.